sendo conhecido por alguém que trabalha mais com quadros ansiosos, depressivos, e aí eu vou fazer um recorte, depois vou voltar para isso, mas os quadros ansiosos depressivos, eles têm uma característica um pouco mais direta de a gente conseguir identificar. O que vai ser mais difícil é, às vezes, a gente identificar, por exemplo, num episódio depressivo, se ele é um episódio depressivo dentro de um quadro de transtorno afetivo bipolar. E aí, às vezes, a gente não esgota a entrevista nesse primeiro atendimento. Por quê? Porque a gente vai ter que ajudar o paciente a olhar para um retrospecto de vida, ponto 1. 2, chamar algum ou alguns familiares para ajudar na coleta. Principalmente quando a gente fala de transtorno afetivo bipolar do tipo 2, que é caracterizado por um episódio, pelo menos, de hipomania e um episódio depressivo. A hipomania, o nome sutil, mais leve, ele não dá conta de explicar. Ele traz prejuízos e, principalmente, o tempo que a pessoa passa em depressão, ele é maior do que ela passa bem na vida, às vezes. Então, às vezes é uma pessoa que tem um histórico de ter passado muitas vezes por depressões e períodos curtos de aceleração, só que uma aceleração que ela é mais branda, ela passa mais como alguém produtivo, que fez mais coisas, não é o tópico nosso. Então, nessa aqui, a gente vai contar um pouco com a percepção de que tinha algo na história, alguém que não responde bem a antidepressivo, alguém que fez vários tratamentos, que tem familiares que são mais acelerados, que aí a gente não vai dar conta no primeiro. Aí a gente vai para o segundo quadro. Se é alguém que chega com TDAH, que essa é uma outra condição que tem chegado mais casos agora, principalmente adultos que não foram diagnosticados ao longo da vida e estão sendo expostos a informações que levam ele a pensar. A gente tem escalas de triagem, de autoavaliação, a gente consegue fazer uma entrevista clínica, mas na pureza do diagnóstico, ela é feita com sintomas que apareceram antes dos 12 anos. Isso foi revisto, antes era uma idade menor, e agora no último manual diagnóstico americano, até os 12 anos. Então, uma parte dos sintomas, a gente vai ter que, muitas vezes, pedir para eles serem rechecados com algum familiar, com algum elemento de história pregressa. E aí você não vai ter coisa, você vai ter que continuar na entrevista. Sem ter essas informações esgotadas ainda no No primeiro momento. Segundo, você tem hora que você tem dúvida se aquela relação disfuncional diz respeito a um transtorno de personalidade, que foi um pouco do que a gente foi conversando, que o jeitão da pessoa vem sendo construído, moldado há muito tempo. Então, um transtorno de personalidade, por vezes, a gente tem uma lebre levantada, mas você não consegue já num primeiro atendimento, exceto se é um paciente que já vem de uma história muito marcada de vários atendimentos, já foram colegas que foram cuidando, e aí você fica. Então, você tem aí uma posição delicada de poder encontrar. O objetivo é, primeiro, tirar de situações de risco. Então, se tiver uma situação de risco, essa você tem que saber identificar.